Eu sei que todos estamos passando por um momento muito difícil com esse novo coronavírus, né, Beni, que é o Covid-19. Todos nós estamos num período de muita cautela, mas nós não queremos parar o AgroSomar, parar de dar informações importantes meteorológicas para todos vocês, né, Beni? Isso aí, Paulinho, até porque sabemos todos que a agricultura hoje é o principal segmento, né? Eu acho que a agricultura deve continuar sendo aí a força motriz aí do país e o AgroSomar tem um papel muito importante que é continuar passando as informações para todos vocês e continuem aqui com a gente. Exatamente. Se você está no seu trabalho ainda ou já está em home office, trabalhando em casa, tira o tempinho para assistir esse vídeo até o fim, acompanhe este vídeo com a gente, eu tenho certeza que você vai gostar muito dele, né, Beni? Sem contato físico hoje? Hoje é sem contato físico, contato mental. E nós já iniciamos o outono, terminamos o verão. Quem viu o verão passar? Eu nem vi o verão passar. Você viu o verão Tem passar? gente que fala que nem foi verão, não é isso? Pois é, nem foi verão, um verão aí mais diferente do que o que estamos acostumados, temperaturas um pouco mais baixas, muita chuva em algumas regiões. E agora? Início do outono, nesta sexta-feira inclusive começou o outono, como é que fica, Beni, para os próximos dias aí? A gente sempre fala, né, tem até uma frase pronta dos meteorologistas, né, que o outono... É sempre igual? Não, é a transição. Assim como a primavera é a transição entre o Sim. inverno e o verão, o outono é a transição entre o verão e o inverno. Por isso Exatamente. tem um pouco das características das duas estações. Você vai ter ainda condição de chuva? Vai. Estamos, inclusive, com bastante chuva. Exatamente. Eu vou mostrar aqui as imagens de satélite. Bastante chuva aqui no centro-oeste e também muitos problemas, inclusive, no nordeste, por conta das chuvas fortes que nós tivemos. E daqui para frente vamos começar a ter algumas características também do inverno. O que significa isso? As temperaturas, logicamente, vão ficar em média mais baixas em todo o país. As chuvas vão começar a diminuir também ao longo do outono e a umidade do ar também fica mais baixa. Lembrando que o inverno é estação seca, por isso, ao longo aqui do outono, a umidade do ar também vai ficando mais baixa. Então o que nós temos no momento? Muita chuva aqui na região centro-oeste, inclusive algumas chuvas muito fortes sobre o nordeste também. Tivemos problema nesses últimos dias por conta das chuvas fortes, infelizmente chuvas pontuais que trouxeram muitos transtornos em algumas localidades. E a tendência para os próximos dias é ainda de chuva sobre a região centro-oeste, ainda chuva sobre o nordeste, pegando Matopiba, e um tempo ainda mais seco sobre a região sul do país. Mas já adiantando um pouquinho, devemos voltar a ter algumas condições de chuva no sul do país na virada do mês. Entre o final agora de março e começo de abril, os modelos já estão indicando já um retorno das chuvas aqui para a região sul, que chuvas essas que vão ser muito importantes neste momento para lá, né, Paula? Com certeza, a chuva será muito bem-vinda para a galera do sul, em especial para os gaúchos ali, né, em áreas do Rio Grande do Sul, que sofreram muito com a estiagem nos últimos dias. E vamos para a nossa primeira pergunta, é do sul do país, Gilmar Dias. Salve, equipe Somar Meteorologia. Sou novo no canal, moro na cidade de Chopinzinho, no Paraná. Estamos bastante preocupados com a falta de chuvas. Alguns locais do interior do município já estão sem água. E na cidade também poderemos sofrer com a falta dela. Para o segundo semestre, já é possível confirmar se a chuva volta mais cedo? Para analisar essa possibilidade? Obrigada. Vamos dar uma olhadinha. Município de Exatamente. Chopinzinho, no Paraná. Eu já trouxe aqui. Esse aqui é o dashboard, a página inicial, né, que resume algumas informações do município, da localidade que você tem configurado. Aqui mostra que até tivemos alguma chuva observada nos últimos 15 dias. Mas nada muito significativo e pouca ainda, chuva nos próximos dias, né? Então, para ver realmente uma tendência, vale a pena nós olharmos aqui no gráfico de longo prazo. Sim. Então, o que nós temos para o município? Eu vou pegar aqui até mais ou menos o final de maio, mais ou menos. Então, você tem aí algumas chuvas nos próximos dias, mas note só, Paulo, como diminui bastante as condições de chuva. Algumas chuvas fracas, isoladas, devemos ter sim uma chuva significativa aqui na primeira quinzena de abril, mas depois disso, olha só, praticamente reduz as chuvas, já indicando uma condição mais climática, né? A gente sempre fala que a partir agora de abril, maio, já começa a ter uma redução muito grande de chuvas aqui no sudeste, parte da região sul, incluindo o Paraná. Portanto, algumas chuvas aí para os próximos dias, não significa ausência, mas pelo menos uma redução bem significativa aí, já indicando a mudança de estação. Legal, muito bom. A nossa próxima pergunta, vamos colocar aquele videozinho, Bini? Vamos lá? Vamos lá. A nossa próxima pergunta é para alegrar o nosso programa de hoje. Em meio a tantas notícias ruins,
Olha quem está aí, seu José. Eu sou morador aqui de Buri. Gostaria de saber os acumulados de chuva nos próximos meses e se tem tendência de geada. Pois é, o seu José trouxe alegria pra gente aqui no dia de hoje, hein, Bini? Em meio a tantas notícias, em meio a tantas notícias ruins, o seu José, volta no seu José lá? Volto. Porque o seu José dá pra gente abraçar. O Ele seu pode. José a gente pode abraçar, né? Então, assim, muito obrigada, seu José. A gente adorou a sua pergunta em forma de vídeo. Mande a sua pergunta também. A gente adora quando vocês interagem dessa forma com a gente. Então, município de Buri, em São Paulo, ele tem a plantaçãozinha dele lá. Tem risco para geada, Bini? Como é que fica? Município de Buri. Buri, vamos buscar Isso, aqui, ó. vamos buscar. Buri, Olha lá, São Buri, Paulo. São Paulo, exatamente. Vamos lá. Então, o que nós temos aí para os próximos dias? Sim. Estado de São Paulo, Buri. Vamos ver primeiro a temperatura, depois a gente dá uma olhadinha na chuva, né? Desculpa, primeiro na chuva, depois na Depois da temperatura. temperatura, exato. O que nós temos? Poucos dias de chuva, alguma condição aqui entre abril, já final de abril, final de março, decorrer de abril, mas são volumes pequenos, olha só, volumes que Sim. não chegam aí a 10, 15 milímetros, mas ainda é uma condição que mostra a transição. Condições de chuvas, pancadas associadas à passagem de frente fria e, por enquanto, a boa notícia é que não há o encerramento já da estação úmida. Então, pelo menos por enquanto, aí até abril, nós devemos seguir sim com algumas condições de chuvas, embora não volumosas, mas pelo menos mantendo um pouco a condição do balanço hídrico e da umidade do solo. Com relação aí à questão da preocupação temperatura... dele, né, com a geada. Será que as então, ondas de frio vão chegar mais cedo? Nós já falamos Bini? sobre isso, Bastante. quem nos assiste aí toda semana, nós já comentamos sobre isso, a tendência é que esse ano as ondas de frio cheguem um pouco mais cedo aqui entre o sul e o sudeste. O que significa? Que o frio chegando mais cedo você tem uma maior possibilidade de geadas, inclusive no final do outono. Sim. Dando uma olhadinha aqui então nas temperaturas, né? Principalmente as temperaturas mínimas, eu vou me estender até agosto aqui para a gente dar uma olhada. Então o que nós temos? Uma primeira onda de frio aqui, ó, vou colocar o mouse sobre essa primeira queda para ver quais os valores. Olha só, 3 graus. Então o que significa? Que pelo menos aqui entre o final de abril, começo de março, já pode ter uma primeira onda de frio muito forte, inclusive com valores que podem provocarem uma geada. Dá para dizer já geada? Lógico que não. Ainda não. Isso nós temos que acompanhar e monitorar. Até porque é apenas um dia que você tem essa queda significativa, mas temos que acompanhar, por isso que é muito importante que semanalmente vocês voltem aqui, nós vamos estar sempre atualizando, saindo um pouco do foco das chuvas e indo um pouco mais para o foco das temperaturas baixas, condições de geadas aqui sobre o Brasil. E depois disso nós seguimos com algumas ondas, olha só, 5 graus, 6 graus, olha só, em julho você tem uma temperatura bem baixa, chegando para o próximo até de 2, 3 graus, então, ou seja, cai bastante a temperatura em alguns momentos, associado justamente a massas de ar frio. Portanto, vale o alerta aqui de que já no final do outono podemos ter as primeiras ondas de frio mais significativas, com potencial para a formação de geadas, mas estaremos atualizando essas informações aí ao longo das semanas. Perfeito. Tá respondido, seu José? Continue com a gente, hein? Vamos para a próxima pergunta, então? Vamos lá, próxima pergunta. Olha aqui. Nossa, José. Nossa, José. Vamos lá. Tá aqui. Wallace Caixeta. Fiz o plantio do milho safrinha no dia 5 de março. Estou preocupado com a possibilidade de volumes insuficientes de chuvas para produzir. Como está a previsão de chuva para Orizona, em Goiás? Muito boa a pergunta dele, né? Muito importante Muito responder. Boa. Volumes insuficientes, Sim, né? exatamente. Então, Orizona, vamos dar uma olhadinha então no município de Orizona, em Goiás, com relação à chuva. Olha só, eu estou vendo já uma chuva bem interessante aqui. Vou me aproximar aqui no mapa.
Pelo menos nos próximos dias deve ter alguns eventos de chuva, mas vale destacar pelo menos aqui uma semana onde você pode ter condições de chuvas um pouco mais significativas e volumosas. Depois disso realmente diminui. Sim. Mas esse padrão já é um indicativo justamente daquilo que viemos falando, uma redução gradativa das chuvas entre o sul, sudeste e centro-oeste do país. Falando em Arizona, nós temos ainda condições de chuva, inclusive chuvas um pouco mais volumosas, mas já a partir de abril, maio, diminui bastante, o que é uma condição sazonal, uma condição climática. Então, não é para se preocupar nesse momento, ainda com algumas condições de chuva, mas vale lembrar, essa chuva deve começar realmente a perder volume já a partir do final de abril, começo de maio, sobre a região centro-oeste. Perfeito, muito bom a sua resposta, Williams Bini. Vamos lá, próxima pergunta. Vamos para a próxima e última pergunta. Evandro Batista, da Bahia. Olá, sempre acompanho as notícias da Somar Meteorologia. Muito obrigada, né? Muito obrigada. Vocês poderiam me mostrar os acumulados de chuva para os próximos meses na cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia? Qual é a tendência para o restinho do mês? Vamos lá, Bom aí, Jesus da Lapa, na Bahia. Bahia tem recebido bastante chuva, viu? Muita chuva mesmo, muita, né? Bom Jesus da Lapa, eu vou primeiro dar uma olhada aqui com relação à informação pontual, depois eu queria fechar mostrando os mapas de Penta, acho que é interessante para ter uma Com noção certeza, um pouco mais vamos lá. geral. Então olha só, para Bom Jesus da Lapa você ainda vai ter chuvas, pequenas janelas aqui com ausência, mas ainda volumes de chuva até, volumes um pouco mais significativos aqui, já a partir aí de meados de abril, alguma chuva mais significativa, mas persistindo aí, reduzindo aos poucos, mas ainda com alguns eventos de chuvas ali sobre a Bom Jesus da Lapa. Portanto, vale muito a questão aí que nós já comentamos da transição. Então, ainda devemos ter chuvas bem significativas nos próximos dias, mas já diminuindo bastante, um padrão já a partir de maio, uma condição já de chuvas mais isoladas e menos volumosas, essa condição é sazonal. O que difere um pouco, Paulo, é o seguinte, de repente uma região de algum estado pode ter de repente uma chuva um pouco mais significativa, por exemplo, no meio do inverno, pode acontecer isso. Claro. Para esse tipo de informação, logicamente estamos falando aí de 3, 4 meses de antecedência, para você ter um pouco mais dessa precisão com relação a chuvas mais pontuais e intensas em algumas localidades, é claro que precisa ter um acompanhamento, você precisa ter uma ferramenta como o AgroSomar te mostrando diariamente como os modelos estão se comportando com as mudanças. Por isso que nós sempre falamos, é lógico, eu não vou tomar uma decisão agora com relação à previsão para daqui 4, 5, 6 meses à frente. É importante sempre acompanhar, monitorar as previsões que são atualizadas diariamente e é uma informação que está disponível aqui na plataforma AgroSomar, uma informação que a Somar diariamente vem disponibilizando aí a todos os seus clientes. Faltou o mapa, não é isso? Vamos dar uma olhadinha no mapa rapidinho? Vamos lá. Mapa curto prazo. Eu sempre gosto de mostrar, Paula, porque a gente consegue ter uma visão um pouco mais geral, a gente acaba respondendo um pouco as perguntas dos demais, legal. de todo mundo que está em dúvida aí com relação ao que pode acontecer no Brasil. E é muito interessante, né? Principalmente a gente vê que tem essa opção na nossa ferramenta do AgroSomar, é muito importante. Olha só, esses próximos 5 dias que pega, até o dia 25 de março, nós temos justamente aquela condição que nós mostramos no satélite, chuva mais forte aqui sobre o centro-oeste, pegando também parte aqui do nordeste, aqui é Bahia, pegando parte aqui do Piauí, Maranhão, toda essa região com chuvas mais significativas. Por outro lado, pouca chuva ou nenhuma chuva aqui sobre a região sul do país. Pegando então o período até 30 de março, até o final do mês, o que nós temos? Vou até diminuir a transparência. Uma condição aí de chuvas ainda um pouco mais localizadas sobre o norte do país, pegando também parte aqui do nordeste. Então mantém essa condição de chuvas fortes norte e nordeste. Sudeste já diminuindo bastante as chuvas e por enquanto a região sul ainda com pouca ou nenhuma chuva. E finalmente, como nós tínhamos falado no começo, comecinho de abril, até o dia 4 de abril, mostrando justamente a mudança do mês, né, a variação do mês, nós temos chuvas retornando aqui ao sul do país, olha só, chuvas até mais significativas, entre 60 e 70 milímetros aqui sobre o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e já diminuindo um pouco aqui no centro-oeste. Então, aquilo que a gente comentou, vamos ter sim chuva na região sul do país, já entre a virada aí do mês de março para abril, volumes até significativos. Olha que bom.
Então, algumas regiões que ainda não receberam chuva vão ser beneficiadas aí, como o sul do país, na viradinha do mês. Aguarda mais um pouquinho, né, Bini? É isso aí, tem chuva para lá, isso é importante. Gostou? Então acesse tempoagora.com.br. Também não deixe de acessar o site do AgroSomar, www.agrosomar.com.br, e não deixe de assinar também o nosso AgroSomar aí na sua região, na sua lavoura. É muito importante, viu? Você viu aqui como tem informações muito precisas relacionadas aí à sua cultura, né, Bini? Mandem suas perguntas, compartilhem o vídeo. Tenho certeza que as informações que nós mostramos aqui, além de ser respostas pontuais, né, elas também servem aí de forma geral a entender um pouquinho o que deve acontecer aí nos próximos dias, próximas semanas e também nos próximos meses. Fiquem sempre conosco aí. Exatamente. Manda seu vídeo também, faça igual o seu José. Coloca aí o seu José pra gente terminar com ele. Vamos lá. terminar com o seu José aqui, o nosso AgroSomar de hoje? Vamos lá. Seu José, que trouxe alegria pra gente nesse momento tão difícil que a gente tem passado aqui no Brasil, né? Muito obrigada, seu José. Não deixe de curtir, compartilhar este vídeo com seus amigos e até a próxima, né? Obrigado, até a próxima. Até mais, tchau.